somos 4 sócios apaixonados por cinema, e por cinema, né, pelo cinema urbano, que a gente diga que tem um impacto urbano na cidade, né? Cinema de bairro, que a gente chama aqui, cinema de rua, às vezes. E em São Paulo tem pouquíssimos, né? Então meio que virou um projeto também de resistência. Quando eu morei em Londres, em 2006, meu sócio foi o Paulo Velasco, foi me visitar algumas vezes e tal. E a gente morou perto de um cinema que chama Electric Cinema, foi um pouco a inspiração, é um cinema histórico de Londres. E a gente começou a pensar no projeto de um cinema aqui em São Paulo, com aquela referência, mas já pensando em dar um retorno para a nossa cidade, que a gente ama, né? Uma cidade maluca, né? Que não cresce completamente sem planejamento e acaba esquecendo de coisas importantes, né? De equipamentos culturais e equipamentos urbanos que dão vida ao bairro, né? Que dão vida à comunidade. Então, acho que é um apanhado de tudo isso, né? Um resumo de tudo isso de amor pela arte, pelo cinema, pela cultura de uma maneira geral, e a cultura dialogando com o urbano, né? Com a vida. Meus pais, então, meu pai era de Fortaleza, foi para Belém, conheceu minha mãe, teve os 4 primeiros filhos em Belém, nasceram em Belém. E aí ele foi transferido para Ribeirão Preto, eu sou o último, né? E aí nasci em Ribeirão Preto, que eu sempre me senti bastante, assim, essa cultura nordestina para mim é muito presente, e até orgulho, né? Dessa origem. E em Ribeirão Preto meu pai veio também porque tinha alguns amigos, né? Que ele conhecia lá do Norte, Nordeste. Mas eu fui criado no interior de São Paulo, também tenho muito orgulho disso, porque o interior de São Paulo tem essa coisa, né, de simples, ser criado com o pé no chão, né, brincadeiras, na rua tinha espaço. Esse espírito interiorano, assim, né, também fez muito parte da minha formação, né, como ser humano, assim, de ser um cara mais ter essa liberdade, né, que o interior dava. Bom, é legal você falar das coisas de direitos humanos e tudo, que, por exemplo, a Fundação Gol de Letra, né, que é o meu engajamento maior social, na prática, a gente lançou a ideia, né, o evento de início da Gol de Letra foi no Dia dos Direitos Humanos, né, de 10 de dezembro. Mas isso tudo vem lá atrás, né, quem nos inspirou, nós somos em 6 homens, a família, foi o meu pai, minha mãe é a dona Guilmar, que nasceu em Belém do Pará, então uma família também com uma origem humilde. E principalmente meu pai, que é o seu Raimundo, que veio do meio bem pobre, né? Descendente de afrodescendentes, né? Filho de negros, e que depois foi tendo uma mistura. E ele sempre fez questão, é uma figura super, com uma história incrível, porque ele foi autodidata, ele teve que sair da escola com 13 anos, aí foi autodidata, então quando ele começou a ter os filhos dele, ele estava estudando por conta própria os filósofos, né, gregos e tal. Por isso o nome dos irmãos Sócrates, Sóstenes e Sófocles, e depois os outros. Mas ele sempre foi uma pessoa muito interessada, né, de entender essa injustiça social que a gente vive no Brasil. E por causa da sua origem, sempre ele quis mostrar para os filhos, né, ele conseguiu dar condição melhor de vida para os filhos, de formação, oportunidade para os filhos. Então, mas todo ano ele levava a gente lá para a periferia de Fortaleza, onde ele nasceu, onde ele viveu, conhecia a família dele. E sempre estimulou isso, essa discussão depois, durante o ano, né? Depois do almoço, no jantar, quando a família se reunia, né? De temas, né? Que ele estava estudando, ou assuntos, ou discussões, né? Provocações, né? Então, quer dizer, só de chamar o filho de Sócrates é uma provocação, né? Até para os irmãos, né? Quem foi Sócrates? É uma coisa... Mas ele sempre jogava. Eu lembro uma vez que tinha 12, 13 anos, estava passando no corredor, ele falou, vem cá, o que é cultura para você, né? Ou eu com 13, 14 anos, não sabia, aí ele foi me explicando. Então, era um cara muito preocupado com isso, de estimular o conhecimento dos filhos, estimular também, ele fazia o esporte também, essa coisa
música dentro de casa, era uma coisa meio intuitiva dele. Ele conseguia, apesar de, né, ter tido uma formação bem informal, ele conseguia ver a importância disso na formação do ser humano. Mas principalmente, sempre com temas ligados ao coletivo, né? Como que a gente, enquanto família, ou enquanto indivíduo, a gente podia estar contribuindo para o nosso ambiente, para o nosso meio, e para ter sempre um movimento para ter um país mais justo, né? Putz, tem muitas. Tem desde criança, né, até de ir ver, assistir treino do Botafogo de Ribeirão Preto quando ele jogava, mas bom, acho que uma que marca na cabeça de todos é, né, quando ele participa dos comícios, né, para a redemocratização do país, o movimento do Direta Já, que ele foi um dos ícones, né, que marca o país, mas marca a vida dele, e já na questão do movimento da democracia corintiana, né, então tudo fez esse envolvimento político dele, acho que são as lembranças mais fortes, mas depois teve que eu posso dizer assim, até de relação de irmão, de curtir como irmão, porque aí depois da carreira a gente conseguia conviver mais, estar mais juntos, porque a gente tem 11 anos de diferença, né? Sim. Aí quando ele vinha para São Paulo, ela ficava na minha casa e tal, logo depois, então a gente tem essas lembranças também dele pós-carreira, onde a gente pôde trocar ainda mais figurinhas, mas se pudesse citar uma lembrança que vem à cabeça, esse engajamento dele, né, eu acho que tem, vou dizer, não só o momento, mas o dele que mais me chamava a atenção e que eu admirava muito era essa coragem, né, às vezes nem sempre acertava, mas essa coragem de expor as suas ideias e de ser ele mesmo, né, um cara muito autêntico, e que a obsessão dele era a liberdade de todos, né, a liberdade de todos, respeitando, claro, o próximo, mas uma liberdade que ele ia profundamente, e também essa coragem, né, de enfrentar tudo aquilo que ele achava que era uma injustiça ou que era um cerceamento de alguma liberdade. Já há um tempo eu estava querendo voltar a morar na Europa, principalmente em Paris, que eu morei há muito tempo atrás, então retomar todos os contatos que eu tenho lá, mas especificamente para fazer esse mestrado lá, né, beber nessa fonte, né, da Europa, e é uma universidade que se chama Sciences Po, que é uma de ciências políticas, que é um assunto que me interessa, e a minha experiência também no esporte, em projetos sociais, né, com a Gol de Letras, né, me instigou muito, me trouxe muitas ideias. Eu queria, de alguma forma, fazer uma formação lá nessa universidade, que é muito reconhecida, né, de algo que eu pudesse colocar tudo aquilo que eu acredito que eu vi que deu certo e tal, em um formato de uma política pública para uma cidade inteira. Então, o meu projeto de estudo, quero estudar, né, alguns casos de sucesso dessa relação, que tem a ver também aqui com o cinema que a gente estava falando, mas da relação de centros esportivos e culturais, dessa relação com a cidade, como pode fazer parte do desenvolvimento humano, né, dos habitantes daquela cidade. A ideia é fazer numa cidade pequena, de 7 a 10 mil habitantes, do Nordeste, né, que é a minha origem, meus pais são do Nordeste, Norte e Nordeste. E também uma coisa que eu acho que é o grande diferencial que me levou mesmo é a integração, buscar uma política pública de integração radical entre atividades esportivas e físicas, né, com atividades artísticas e educação. Sempre existiu, e existe, né, poucos exemplos você tem de onde está integrado isso, né? Então, às vezes, a escola, você faz o esporte no clube, você tem o teatro, a escola de teatro, então tudo E, na verdade, tem muitos pontos, né, de contato e que enriquecem um ao outro, né? Quando você pega exemplos como o circo, né? Ali tem esporte, tem atividade física, tem dança, tem arte, tem teatro, né? Capoeira é esporte, é dança, é cultura, é história. Então, citando exemplos práticos para construir uma política pública que integre profundamente isso, que o clube,
né, dialogue com a escola, com o espaço público, com a praça, que as atividades possam acontecer nos espaços públicos, né, e que uma cidade que já tem essa vocação, mas que assuma isso como o centro do desenvolvimento humano e também econômico, né, por que não, de uma cidade e talvez uma região. Não, a seleção brasileira está com uma Copa do Mundo que entra como uma grande favorita, assim. Não só pela qualidade que tem, mas pelo momento dos seus jogadores, né? A seleção já vem, né, com o Tite, com o mesmo treinador já há muito tempo, isso é bom. Já dá uma... E os jogadores, cada um no seu time, estão em fase boa, né? Então, está pegando todo mundo num momento bom e não tem nenhuma outra... A França, para mim, é o que tem um elenco melhor. Não tem nenhuma outra grande favorita, assim, né? Vai ser entre Brasil, França, Argentina, acho que são os países que estão melhores. Pode ter surpresa, como sempre acontece na Copa do Mundo, mas nos últimos Copas do Mundo, acho que é a primeira vez que o Brasil chega reconhecidamente como um grande favorito, o que é bom, mas ao mesmo tempo é um peso. Então, o Brasil tem sempre uma obrigação de ganhar, né? É o que eu falo às vezes para os amigos que são de fora, né, europeus ou de outros países que participam da Copa do Mundo. A diferença do Brasil, que é um peso, o Brasil sempre entra na Copa do Mundo com a obrigação de ganhar. Se ele pode pegar em segundo lugar, todo mundo ficaria feliz. Aqui no Brasil, é uma derrota. Ficar em segundo lugar é uma derrota. Então, a obrigação de vencer, de saber gerir isso, é uma parte importante para chegar ao título. Agora, estou muito otimista com a qualidade e com a qualidade do time e qualidade do jogo que eles estão fazendo.